O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém e toda a Judéia e os lugares em volta do Rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados, João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João lhes disse: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo dessas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto, será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim, é mais forte do que eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar a sua eira, recolher o seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Advento é esse tempo bonito da igreja que nos convida à conversão do nosso coração, a nossa transformação espiritual. O Advento, ele tem algumas personagens que vão aparecendo ao longo dessas 4 semanas. Um é o profeta Isaías, o profeta do Emanuel. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um menino, a um filho. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Emanuel, Deus conosco. O profeta que anuncia o nascimento de Jesus. Depois também aparece o precursor do Senhor, João Batista, como vimos hoje. Nossa Senhora, e assim vamos depois, aí para frente, a semana que vem. Essas personagens vão nos trazendo realidades da nossa fé, realidades da nossa esperança e da nossa espera no Senhor que vem. O menino já nasceu. O menino quer renascer em cada coração. À medida que Jesus vai nascendo em nós, à medida que Jesus vai renascendo em nossos corações, vai gerando e trazendo conversão à nossa vida, a nossa transformação espiritual, a nossa salvação. Nascer, gerar Cristo em nós. Nascer em Cristo e gerar Jesus em nossos corações. A conversão que tanto esperamos, a conversão que hoje eu queria dizer assim, o convite é a conversão. O que vamos nos converter? O que temos que nos converter? O que precisamos nos converter? Queria dizer 3 coisas hoje, para a nossa conversão. Advento não é tempo de conversão? De mudança espiritual? Vamos começar então, dar um passo na nossa vida espiritual? Senão a gente vai advento e vem advento, e a gente continua igualzinho. E isso vale para as crianças que aqui estão, seus pais, e todos os adultos que aqui estão, até os mais idosos, viu? Também, presta atenção. Converter, o Evangelho nos fala da voz. Da voz. João aparece anunciando, João aparece como voz que grita no deserto. Voz que precisa ser ouvida. Essa voz a ser ouvida é a voz que gera a conversão e a fé no nosso coração.
Qual é a voz que eu mais tenho ouvido esses dias? Qual é a voz? A voz da palavra? Se a palavra ainda é insuficiente na sua vida, passe a escutar essa voz. Dá mais tempo nesse advento para a palavra. É a voz do Senhor que quer falar com você, quer falar contigo. Que tempo tem a voz de Deus em nossas vidas? É essa voz que quer também ser ouvida, e essa voz que fala conosco e quer falar muito forte, é também a voz da oração. Eu sei que o nosso tempo é os dias da correria, né, da agitação, mas precisamos nos converter para a palavra, precisamos nos converter para a oração. Se você está olhando aí, vê a palavra, que não tem muito lugar na sua vida ainda. Se você olha para você e fala, nossa senhora, a minha vida de oração é uma Ave Maria, pela metade. Não está bom, meu irmão, minha irmã. Precisa um pouquinho mais. Precisa de conversão aí. Conversão. Conversão com a Bíblia na mão, conversão com a vida de oração. E você pode começar o seu caminho fazendo de oração e palavra de Deus, fazendo uma experiência bonita agora com as novenas de Natal. Por que não? A caminhada da novena de Natal é também uma caminhada de conversão. Se você está sem proposta, sem direção, começa pela novena de Natal. Vai te introduzir no mistério do Natal e ainda te dá um ritmo para ouvir, para escutar, para meditar, para contemplar, para experimentar a força de Deus na nossa vida. Também ouvimos nas leituras, na primeira e na segunda leitura, o que a fé, o que a vinda do Messias faz no mundo. As relações que estavam tortas, machucadas, feridas, quebradas, são todas restauradas, renovadas. E é bonito quando o profeta fala que o leão passará junto com a ovelha. No mundo natural, o que o leão faz com a ovelha? Come, ué. Mas na vinda, no advento do Messias, na restauração do céu, no paraíso, não é assim. O leão pode estar com a ovelha sem nenhum problema. E a criança que brinca com a cobra, você deixaria a sua filha, Simone, brincar com a cobra? Deixaria, Fernanda? A sua filha brincar com a cobra? Deixaria os meninos brincar com a cobra, Kátia? Quem deixaria uma criança brincar com a cobra? Aliás, você adulto brincaria com a cobra? Aqui com a cobra. Nada de cobra. Mas na restauração na vinda do Messias, do paraíso, na restauração do paraíso, é possível a harmonia com a natureza. A criança brincará com a cobra. O leão pastará com a ovelha. Não se morderão e não se atacarão. Harmonia. Também Paulo fala da harmonia. Há uma harmonia. Sabe, irmãos e irmãs, eu penso que a gente também poderia, nesse advento, fazer também uma conversão para a harmonia. E tem uma coisa que estraga nós. Nos estraga violentamente. E arrebenta com toda a harmonia. A fofoca. A fofoca é um problema. E a fofoca requer conversão. A fofoca entra e destrói a harmonia pessoal, a harmonia da nossa casa. Família que tem muita fofoca dá certo? Daí é confusão. Comunidade que tem muita fofoca também dá certo? De jeito não. Lá no trabalho, dá certo isso? Fofoca, calúnia, difamação, condenação. Pensamos ao Senhor que nos ajude na conversão das nossas relações também. É possível. A gente pode colaborar, a gente pode ser mais bondoso, mais misericordioso. A gente consegue ser mais compassivo, menos reativo. Pensamos ao Senhor que nesse advento, Jesus sendo gerado em nós, o amor sendo gerado em nossos corações, nos ajude a ouvir mais a sua palavra, a rezar mais e a promover ações, atitudes de harmonia entre nós. Que a nossa fé não seja uma fé de hipócritas, como João
João olha para os saduceus e fariseus que estão vindo para o batismo dele, e chama de raça venenosa, cobras venenosas. Que não sejamos assim entre nós. Nós não precisamos, aliás, nós não devemos ser assim. Nós temos condições espirituais, morais, éticas, para sermos melhores, bem melhores, na graça de Deus, na unção do Espírito Santo. É promessa de João Batista, dizendo que ele batiza com a água, mas aquele que vem, vai nos batizar com o Espírito e o fogo. E você foi batizado no Espírito, e você foi batizado com o fogo de Deus, lá no dia do seu batismo, lá no dia que você celebrou o crisma, depois do seu tempo de catequese. O Senhor está conosco, a sua unção está conosco, a sua palavra está conosco, a sua santidade está conosco, a sua transcendência, a sua divindade também em centelhas habita o nosso coração e a nossa vida. Clamemos, fiquemos em pé, clamemos nesta manhã esse Espírito Santo para que nos ajude a converter o nosso coração, que nos ajude a rezar mais, a ler mais a palavra de Deus, a se colocar mais diante da sua presença, que o Senhor nos ajude também a cada vez mais ensinar a palavra de Deus para as crianças. A gente ensina em celular, a gente ensina jogo, a gente ensina um monte de coisa para as crianças. Por que não ensinar a palavra de Deus, né? Por que não? Por que não cada pai e cada mãe já ser desde agora o catequista do seu próprio filho? Ensinando a palavra, menos televisão, menos internet, né? Que o Senhor nos dê essa coragem, que o Senhor também dê coragem a cada pai e cada mãe, para que possa ensinar a rezar, ainda hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a gente recebe criança na catequese, que não sabe rezar nada. A culpa é da criança? Não. A culpa é do pai? Não. A gente só pode dar o que a gente tem. Se você tem dificuldade em orar, se você, pai e mãe que está aqui, tem dificuldade em orar, né? Procura ajuda, procura direção espiritual, faz um movimento da sua alma, aproveita para se converter, aproveita para mudar, se coloca na sua direção, se coloca na presença do Senhor, né? Peça ao Espírito que também te ajude a compreender a palavra de Deus, a rezar mais e ter também as condições, né, intelectuais, sabedoria divina, para ensinar nossas crianças a rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso. creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,